Eu vou começar trazendo uma bomba para vocês. É uma bomba e eu queria muito ouvir o Marcel Van Hatten a respeito disso. Lira sinalizou ao Supremo que não deve instalar a CPI do abuso de autoridade. Eu quero colocar para vocês o vídeo que passou agora aqui, recentemente aqui na Globo News, para vocês acompanharem conosco. Que já foram costurados a partir desses encontros importantes, né, de integrantes do Supremo com o presidente da Câmara. Vamos juntos, aqui no G1. Eu estou contando lá no blog sobre a sinalização que Lira já tinha dado aos líderes, mas agora deu também ao Supremo Tribunal Federal. Que sinalização é essa? De que ele não deve instalar a tal CPI do Judiciário, que seria uma CPI sobre abuso de autoridade. E qual é o bastidor dessa questão? Além desse sinal que foi enviado, já chegou a interlocutores do Supremo que esse assunto, que é o mais que gera fragilidade e poderia gerar uma crise real e grave entre poderes, porque seria uma CPI muito voltada com deputados que criticam o judiciário permeado de interpretações políticas, muitas de extrema-direita, esse caso, então, não seria instalada a CPI, mas a Lira mandou um outro sinal. Sobre foro privilegiado, aqui isso vai continuar andando. Vai ter o grupo de trabalho que vai discutir propostas que acabam ou restringem o foro. São pelo menos 4 propostas, gente. E apesar de a CPI do judiciário não ser instalada, já que esse é o sinal, em relação ao foro, Câmara e Supremo estão em campos opostos. O Supremo Tribunal Federal ainda está votando, mas tem pedido de vista e já tem maioria dizendo o foro tem que ser ampliado. Já a Câmara quer um movimento oposto, basicamente dizendo aqui tem que acabar ou restringir. Por quê? Porque é uma visão de vários parlamentares da Câmara que no Supremo, e essa é uma interpretação de interesse político e pessoal, que lá no Supremo eles não conseguem ter uma investigação com chances de que eles prosperem ou tenham um resultado que eles acham que deve haver. E por isso eles estão agora mirando na primeira instância, mudando uma lógica da política há anos, em que a gente costumava noticiar que os parlamentares queriam sempre se blindar com o foro privilegiado. Bom, então essa questão agora está nesse pé, essa conversa entre os poderes. Tem uma coisa importante sobre a CPI do Judiciário que o Lira deu sinais de que não vai instalar, que é o seguinte, é um ponto central e técnico. O regimento do Congresso, é claro, no artigo 146, ao dizer o seguinte, que CPIs que não, vou ler aqui claramente, é bem curto, artigo 146, não se admitirá comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes. Há vários itens, entre eles as atribuições do Poder Judiciário. Resumindo, não pode ter CPI para investigar decisão do Supremo, que é o pano de fundo que estava quicando essa bola lá na Câmara, e o Supremo já estava, obviamente, achando isso fora das 4 linhas, inclusive das 4 linhas das relações institucionais. Mentira, mentira, mentira. Você escuta só mentira, propaganda, sabugismo na Globo News. É um lixo tóxico e nojento revestido de argumento técnico. Põe o post do Marcel Van Hatten aqui, por favor. Olha só, não é verdade. Seguem as informações corretas. 146 do regimento interno do Congresso trata de acesso às galerias. Se a jornalista se refere a 146 do Senado, que não é o da Câmara, onde foi protocolada a CPI, ele trata de atribuições do Judiciário, não de abusos de autoridade, que definitivamente não são atribuições de magistrados, né? Daí ele coloca, conforme o próprio requerimento que apresentamos, a CPI não vai tratar de decisões do judiciário, como dito pela jornalista, mas dos abusos de autoridade, tipificados em lei e cometidos por membros do STF e do TSE fartamente documentados. O Senado já instalou uma CPI do abuso do judiciário em 99, que investigou e denunciou vários membros corruptos do judiciário, incluindo o Lalau, pois em um Estado de Direito ninguém está acima da lei ou da Constituição. A CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE preenche todos os requisitos constitucionais e a terceira em uma fila que admite até 5 comissões instaladas concomitantemente. Não há alternativa ao Arthur Lira, a não ser a sua instalação, como aconteceu com Rodrigo Pacheco e a CPI da Covid no Senado. A CPI é um instrumento importante e urgente que a Câmara tem para investigar os excessos e arbitrariedades cometidas por Alexandre de Moraes e outros membros do Judiciário contra cidadãos brasileiros, inclusive jornalistas. E ele inclui aqui a íntegra do requerimento da criação da CPI do abuso de autoridade para que todos tenham acesso e facilite a apuração jornalística, evitando a repetição e disseminação de informações falsas sobre este tema. E ele grifa, tem que grifar, porque o que vocês estão vendo é a mais pura e abjeta mentira. A Globo mente descaradamente. Não é sem querer querendo. É mentira de jornalismo vagabundo. Vagabundo. Tá aí. Tá aí, tá documentado. Resposta perfeita do Marcel Van Hatten. Mas eu vou falar para vocês. Isso daqui é péssimo, porque tudo indica
que sem pressão popular, e daí entra aquela velha história que a gente sempre fala. Eu vou começar pelo Adrilles, essa questão, porque sem pressão popular, Adrilles, o arsenal de saltos ornamentais, retóricos e argumentativos que eles fazem para enganar a população e a utilização da Globo para isso é total. Eles conseguem manipular o tempo todo a informação, mentindo e trazendo aqui o que o sistema quer, Adrilles, Jorge. O que a gente está vendo no Brasil é muito grave pelo seguinte: o mundo inteiro está sabendo que o Brasil é uma ditadura, tá? O Leandro Ruschel, o Constantino, pessoas nos Estados Unidos estão dizendo de maneira clara e objetiva que o assunto do Alexandre de Moraes, porque é uma pauta muito cara aos Estados Unidos e todo mundo ocidental, a União Europeia, todo mundo ocidental democrático, tá? A questão de uma esquerda progressista que se aloca no poder, nas instituições e está querendo promover censura. E aí os termos são vagos: desinformação, fake news, e é sempre pro lado da direita que a bomba explode. Porque a despeito do fato da maioria da população mundial, não é só brasileira não, ser mais conservadora, ser mais cristã, quer seja protestante, católica, ser mais liberal, ser mais à direita, o establishment mundial da imprensa, das organizações não governamentais, das ONGs, é todo mundo progressista, é todo mundo de esquerda. Então, assim, essa geopolítica mundial é nesse sentido. E eles estão tentando regular, censurar, controlar a opinião popular nesse sentido. Agora, nenhum país chegou ao momento ditatorial em que o judiciário toma a frente de fazer essa censura explícita como o Brasil. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Todo mundo está sabendo disso, mas aqui no Brasil a grande mídia encobre isso. A grande mídia, vamos ser sinceros, é a Rede Globo, que detém 80% da comunicação, sobretudo de classe C, D e E. E o Arthur Lira, ele sabe disso. E esses agentes que estão em conluio com o governo sabem disso. Um dia antes do escândalo do Congresso americano ter colocado as ordens arbitrárias do Alexandre de Moraes, o senhor Arthur Lira jantou na casa do Gilmar Mendes, com o Zanin, com o Lula. Um dia depois foi lá o Alexandre de Moraes falar que as redes sociais, antes delas, todo mundo era feliz e não sabia. Ou seja, é um movimento articulado, e articulado por quê? Por dinheiro, por poder, por pressão. O Arthur Lira, no caso, ele tem uma capivara longa no STF. O Gilmar Mendes já ameaçou: vamos tirar aqui, hein? Sua capivarinha, seu processo lá de 1912, aquele outro de 1917. Ou seja, o Lira tem uma folha corrida de processo. Isso não é ofensa, todo mundo sabe disso. Entendeu? O Rodrigo Pacheco, por sua vez, ele quer ser candidato ao governo com o apoio de Lula. Lula é o candidato preferencial que foi eleito graças ao TSE também, entendeu? Então, assim, é um conluio de poder que renega a realidade. E contam com a grande mídia. A Folha de São Paulo, o Estadão, estão dando pinta de querendo não sair do barco, mas falar: olha, estou exagerando, para. A Rede Globo não está nem aí. A Rede Globo, a gente vai falar daqui a pouco agora, vão falar que é teoria da conspiração, é deputado trumpista, é uma articulação da extrema-direita mundial, o Elon Musk é de extrema-direita, né? O Glenn Greenwald é de extrema-direita. Pelo amor de Deus, é patético, mas a população cai nessa. Então o Lira conta com a ignorância popular, que não é fruto da desinformação das pessoas, mas é fruto de uma desinformação articulada pela grande mídia, pelo judiciário e pelo legislativo, que ele faz parte também, que apesar de algumas exceções, o Lira, ele é representativo desse centrão silencioso, omisso, tá vendo o que vai acontecer, mas até agora não teve uma ebulição. Então aí a gente chega no que o Marco Antônio estava falando. A ebulição é o quê? Povo na rua. É povo na rua pressionando deputado e senador. E povo na rua, gente, pelo amor de Deus. Vamos só fazer um cálculo. O Bolsonaro tem 60 milhões de votos. Se tiver 3, 4 milhões, ou seja, 5% desses eleitores nas ruas pressionando: queremos uma CPI dos abusos de autoridade, queremos o impeachment do senhor Alexandre de Moraes. É simples. Os deputados e senadores vão ceder à pressão popular. Mas não é simples, é muito simples. Agora, tem que avisar também as lideranças políticas para articular esse tipo de movimentação. O Bolsonaro vai estar lá dia 21 de abril. O Silas Malafaia, o que eles vão falar no 21 de abril? Viva a democracia, o Estado Democrático de Direito? Não vai adiantar nada. Você tem que falar: queremos uma CPI de abuso de autoridade. Isso é antidemocrático? Não! O mundo está olhando para o Brasil agora, meu Deus.
Tem que ter culhão. Tem que ter coragem. Queremos uma CPI de abuso de autoridade. Queremos o impeachment do Alexandre de Moraes, que é um ministro abusador que está colocando gente na cadeia e censurando previamente como se fosse um ditador. Isso não é ofensa ao Supremo Tribunal Federal, sobretudo quando tem milhões de pessoas anuindo. Não tem gente que prender 10 milhões de pessoas. Isso é completamente absurdo. Então, as lideranças políticas têm que articular junto com o povo na rua para pedir o devido caminho democrático. Se não, se ficar na mão do Lira, do Pacheco, a gente vai só sobrar na mais profunda e tenebrosa ditadura da história desse país. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.